Então, obrigada pela oportunidade de apresentar. Desculpa de ser tão corrido, viu? O erro foi meu, me embananei aqui nas datas. Aceitei o convite e esqueci que tinha apresentação aqui. Então, essa proposta ela foi apresentada aí no processo de seleção da PPGF, né? Então, a ideia desse estudo é justamente compreender as relações solo-paisagem do domínio plintossólico ou do domínio dos solos do tipo plintossolos no médio Rio Araguaia, lá no Tocantins. Então, essa apresentação, esse projeto, ele se encaixa aí dentro da linha 2 da PPGF, referente aos estudos interdisciplinares em pedologia e geomorfologia, e cujo orientador aí é o professor Fernando Nadal, né? E essa apresentação, então, ela foi estruturada mais ou menos aí nesses tópicos que estão aqui sumarizados. Então, bora lá para os objetivos. Bom, em relação aos objetivos gerais, a ideia, então, é compreender justamente os fatores dos processos atuantes na formação e na evolução da paisagem do médio Rio Araguaia, a partir dessas relações solo, rocha, relevo, e de que maneira essa relação ela acaba refletindo na variabilidade espacial dos plintossolos na região. Então, a gente vai ter uma grande variabilidade de plintossolos, principalmente, a presença marcante vai ser de plintossolos pétricos, mas não só eles, a gente vai ter plintossolos do tipo argilúvicos e argissolos ácidos. Então, se a gente fosse aí destrinchar esses objetivos, a ideia inicial a ideia em tópicos aí seria, então, compreender e caracterizar os ambientes de formação desses plintossolos, desses diferentes tipos de plintossolos, compreender os processos morfopedogenéticos envolvidos na gênese da plintita e das petroplintitas que aparecem aí na região, assim também como compreender os processos, né, de causa e efeito vinculados aos processos de degradação dessas petroplintitas que aparecem também na área de estudo. Né? Então, a partir aí dessas questões que foram levantadas, dos fatores que controlam a gênese de plintita e petroplintitta, assim como dos processos que estão envolvidos na sua gênese e degradação dessas petroplintitas, foram levantadas 4 hipóteses. Então, a primeira hipótese... Amanda, isso, eu ia falar que o quadradinho cinza está na frente. Qual quadradinho cinza, gente? É o meu aqui? Ah, desculpa. Pronto. Aí, valeu. Valeu, André. Então, a gênese... Então, a primeira hipótese é que essas plintitas e petroplintitas, a gênese delas, então, estariam vinculados às oscilações do lençol freático, né, em função das variações climáticas e paleoclimáticas dentro dessa história da evolução da paisagem. E essas variações que acabariam conduzindo, então, esse lençol, o rebaixamento, né, e o levantamento desse lençol freático, que a gente observa que ocorre na região de montante para jusante. Justamente em função desse rebaixamento do lençol freático, dessa movimentação do lençol, que também acabaria conduzindo, então, às acumulações relativas e absolutas de óxidos e hidróxidos de ferro, contribuindo aí, então, para a formação dessas feições de plintita e petroplintitas. No caso do que a gente vai chamar dos argissolos contemporâneos, de plintossolos contemporâneos, essas plintitas atuais, que seriam o que a gente chama de plintossolos ápicos e argilúvicos, eles estariam vinculados principalmente aos ciclos de vazante secante da planície fluvial, então, portanto, esses ciclos de redução e oxidação, que acabariam, mas também derivariam de uma acumulação absoluta do ferro, que estariam vinculadas à degradação de petroplintitas dispostas a montante desses plintossolos, chamados aqui de plintossolos contemporâneos, né, que seriam os argilúvicos e os ápicos. Já no caso das áreas em que ocorrem as petroplintitas, essas petroplintitas, a hipótese é que elas estejam certamente ligadas a esse ciclo, né, de variação climática, então essa substituição de ciclos úmidos para ciclos mais secos, e a consequente dissecação do relevo durante todo esse período do quaternário, mas, eventualmente, também pode estar relacionado a tempos pretéritos, como, por exemplo, o neógeno. E no caso da degradação da plintita, essa degradação, ela poderia ser atribuída, primeiro,
a diferenciação trazida de resistência de material pela variação litológica, né? Como eu falei para você, é uma área que tem uma variação litológica muito grande, e também da própria evolução da paisagem, né? Então, a gente percebe que justamente essa área onde se observa a degradação da petroplintita são justamente as áreas que estão mais distantes desses locais em que você tem uma variabilidade de lençol freático muito maior, né? Então, estão mais distantes do que seria a planície fluvial, que é onde a gente tem esses ciclos de vazante e secante aí tão atuantes. Bom, como é que essa região, essa proposta se justifica? Então, primeiro compreender que essa área de estudo, que está aqui representada por esse retângulo avermelhado, ele está localizado na região geoeconômica de Matopiba. Matopiba, que envolve, então, os estados acrônimos, né, dessa sigla, o Maranhão, o Tocantins, Piauí e a Bahia. O Piauí é o único estado dos 4 estados que está integralmente inserido dentro dessa área, que envolve cerca de 337 municípios e 250 mil estabelecimentos agrícolas. Então, é muita coisa. E ainda se a gente for pensar que é uma área que desses 250 mil estabelecimentos agrícolas, 80%, ou seja, cerca de 200 mil estabelecimentos, eles estão abaixo da linha da pobreza, né? É uma área que merece uma atenção grande. Até porque é uma área de grande vulnerabilidade social e econômica, mas é uma área que desde a década de 60 ela vem ganhando um aporte gigantesco de capitais fixos, variáveis e constantes que modificaram toda a matriz produtiva da área, sendo uma matriz que foi cada vez mais se voltando, principalmente através de programas governamentais e projetos governamentais, antes mesmo da própria Matopiba, né, que foi regulamentada a partir de 2014, dentro dessa matriz, dessa agricultura voltada para exportação, essa agricultura empresarial voltada para exportação, para o mercado de commodities, principalmente de grãos, né, milho e soja, mas que também envolve outras culturas, como o algodão, o próprio arroz, a pecuária extensiva. Então, longe de ser uma área que a gente pensa, quando a gente ouve Matopiba, a gente logo só parece compreender essa ideia de agronegócio, é uma região em disputa, ela é um território em disputa. Por quê? Tem esse cenário de vulnerabilidade social e econômica gigantesca, e ela tem uma complexidade e uma variabilidade dos sujeitos aí, atores que atuam dentro desse território, né? Então a gente tem uma série de assentamentos rurais na região, uma série de reservas indígenas, unidades de conservação importante e também comunidades quilombolas. Bom, quando a gente pega a classe dos plintossolos, em relação a todas as classes no território brasileiro, ela representa só cerca de 7%, né? Então, ela está lá atrelada a manchas desses plintossolos no estado do Amazonas, no estado do Mato Grosso do Sul, mas ela está muito concentrada principalmente na região de Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí. No Tocantins, para se ter uma ideia, cerca de 35% do território tocantinense é ocupado por plintossolos. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse mapa aqui de pedologia do Tocantins, os plintossolos eles estão representados por essa cor azulada esverdeada, que seriam os plintossolos ápricos e argilúvicos, e também por essa cor alaranjada, que seriam os plintossolos pétricos, certo? Bom, o horizonte plíntico que caracteriza esses solos, ele é formado aí por essa feição, né? Ele é caracterizado pela formação dessa feição, da plintita, que é um material que ele é rico em acumulação de ferro e alumínio, pobre em acumulação de carbono orgânico. É um material que acaba sendo insolúvel em água, mas é macio, né? E embora ele seja macio, ele acaba suportando uma certa pressão, um certo rolamento entre os dedos, né? Essa plintita, ela é formada, ela aparece no perfil a partir dessa variegação de cores, né? Cores mosqueadas, cores variegadas, que vão de tons aí avermelhados, alaranjados, até acinzentados. Bom, então em ambiente saturado, esse ferro ele entra em condição solúvel, então ele consegue ser transportado ao longo do perfil. Quando há o rebaixamento do lençol ou encontra um ambiente mais oxidativo, esse ferro ele entra na sua forma insolúvel, se agrega, se aglutina, formando nódulos, né?
esses nódulos em ambiente hidratado, ele ainda é macio, então é o que vai caracterizar a plintita. Porém, se ele acaba encontrando condições de ressecamento, ou por condições naturais, por exemplo, alteração de climas, alterações climáticas, né? Passar de períodos aí mais úmidos para períodos mais secos, ou mesmo derivado aí de condições antrópicas, por exemplo, drenagem de uma área fluvial, uma área de várzea, coisa desse tipo. Então, o que acaba acontecendo é que esses nódulos, eles acabam se concrecionando e dando origem à forma da petroplintita. A petroplintita, essas concreções ferruginosas, que acabam apresentando uma condição de endurecimento irreversível, né? E caracterizando o que a gente vai chamar dos plintossolos pétricos concrecionários. Então, a maior parte dos solos do estado do Tocantins, ou seja, essa mancha alaranjada, os solos apresentam esse aspecto. Quando a gente olha para esses solos a gente logo de cara vê que são solos que vão ter diversas restrições de uso, né, de manejo, de práticas agrícolas, enfim, vão ter uma baixa retenção de água, mas o que a gente se depara é um cenário muito diferenciado. Então, essa aqui é uma reportagem, essas fotos são derivadas dessa reportagem, de cultivo de soja nesses solos cascalhentos no município de Conceição do Araguaia, no vale do médio rio Araguaia, uma região muito próxima da área de estudo, inclusive. Então, quando você olha uma lavoura dessa, você não imagina que é uma lavoura que está sendo toda cultivada num solo cascalhento, como esses que aparecem aqui nessas fotografias, né, com esse aspecto. Bom, esses resultados algumas pesquisas foram sendo desenvolvidas pela Embrapa Tocantins e resultados iniciais demonstraram que esses solos cascalentos, eles acabam apresentando uma variabilidade em termos de aptidão agrícola muito grande. E aí, quando eles começaram a tentar entender o que levava a essa variabilidade tão grande, eles começaram a perceber que havia um reflexo dentro da própria caracterização desses plintossolos pétricos, que eles não eram homogêneos. Ou seja, esses plintossolos pétricos concrecionários, eles tinham diferenças significativas e uma variabilidade espacial, portanto, muito grande, principalmente em termos de consistência dessa plintita e dessa petroplintita dentro dos perfis, como também em termos de espessura desse horizonte, né? Então, a parte dessa variabilidade podia ser explicada justamente derivada essa aptidão agrícola tão diferenciada, poderia ser explicada por essa variabilidade espacial que foi observada. Inicialmente, testes aí com esses solos cascalhentos foram desenvolvidos no Mato Grosso, que apresentavam algumas manchas dentro do seu território de plintossolos pétricos. Essa daqui é uma foto lá do Mato Grosso, e que depois foi sendo extrapolado cada vez mais para a área que hoje é denominada como Mato Piba, né? Primeiro foi para Goiás, depois essa área foi expandida para Tocantins, porque eles eram altamente lucrativo partir para essas áreas, porque o preço da terra era muito baixo, justamente porque apresentavam solos desse tipo. Só que você tem áreas lá em que você tem uma produtividade de 60 sacas por hectare de soja. Isso é praticamente a média nacional, que é de 62 sacas por hectare. Então, uma produtividade alta. Mas é como a gente viu, também não é só soja. Você tem o milho, que é uma foto lá da região de plantação de milho. Então, é possível, sim, esses solos estão cada vez mais sendo explorados com usos agrícolas diferenciados. Então, essa necessidade de também ser estudado, né? Além disso, a gente tem as petroplintitas também como proxies aí no estudo da evolução da paisagem. Então, compreender essas petroplintitas e os fatores, né, que formam essas plintitas e as petroplintitas e compreender essa diversidade ajuda também a compreender a evolução dessa paisagem. Na verdade, acaba sendo quase um jogo de tostines aí, né? Você compreender essa evolução da paisagem também acaba fornecendo uma série de elementos que vão subsidiar o manejo e conservação desses solos que são frágeis, né? E fornecer, portanto, aí elementos para as práticas agrícolas, dados para as práticas agrícolas, não só voltadas para essa agricultura de exportação, mas também para todos os sujeitos que compõem esse território, né? E dentro dessa história da evolução da paisagem, a gente tem diversos estudos que já apresentaram aí a importância, né, e o papel que essas petroplintitas, e chamadas aí muitas vezes de lateritas e etc., né, acabam recebendo várias denominações, tiveram
no estudo da paisagem, né, no estudo da evolução da paisagem. Além disso, esse estudo que foi apresentado aqui, essa proposta de trabalho, ela está inserida numa proposta maior de pesquisa, que foi uma proposta que foi submetida pelo professor Pablo Vidal Torrado, envolvendo diversas instituições, na Exalc, a Geografia, na USP, mas também está envolvendo a Unitins, pesquisadores da Embrapa, pesquisadores da Unesp, então um grupo bastante grande, no qual o Fernando também está envolvido, e que procura, então, colaborar com essa pesquisa maior. Bom, em relação aí, então, ao embasamento aí teórico da pesquisa, né? Então, a ideia aí, né, que a gente observa é que essas pesquisas que estão pautadas na investigação geomorfopedológica, a partir dessa análise sistêmica, elas acabam corroborando, tanto nos estudos da gênese, quanto também do estudo dos processos modeladores da paisagem, né? Então, logo, o que a gente tem também é uma série de trabalhos em que esse estudo de solos, dessa relação solo-rocha-relevo, ela acaba contribuindo na investigação das paisagens. A própria abordagem geopedológica, ela acaba sendo baseada nesse paradigma aí da geomorfologia, né, e dos solos, ou seja, nessa avaliação da distribuição dos solos nas formas de relevo, né, e ela acaba tendo uma abordagem, inclusive, aplicada, mais prática. Então, a gente tem uma série aí de trabalhos que também estão dentro dessa perspectiva. Além disso, a gente também tem a ideia dessa pesquisa é se embasar a partir de conceitos e princípios derivados tanto da teoria da biostasia e da resistasia de Hirt, a teoria de etiplanação de Biddle e também os estudos de formações superficiais e cobertura pedológica, como aqueles desenvolvidos por Boulay e colaboradores. Bom, partindo então aí para as metodologias e técnicas, né? Vamos conhecer um bocadinho aqui primeiro a área de estudo. Então, a área de estudo é essa área aqui retangular, no médio, aqui é uma representação de toda a bacia do Rio Araguaia. A área, então, ela se encontra no médio Rio Araguaia, e ela, na verdade, é uma faixa que se estende desde o município de Lagoa de Confusão até Nova Rosalândia, pegando esse eixo aqui da rodovia Tocantins 255. Bom, a área de estudo, ela está inserida, está dentro dessa paisagem aí do Tocantins, que é composta por áreas relativamente planas, né, aplainadas, mas bem drenadas, né? Então, na borda leste, aqui a gente vai ter a planície do Rio Araguaia, barra Ilha do Bananal, aí, que é a maior ilha fluvial do mundo, inclusive, que está assentada sobre a bacia sedimentar da Ilha do Bananal, dentro aí de uma área intracratônica, né? Além disso, ela também está envolvida dentro das áreas de depressões interplanáuticas aqui do Brasil Central, sobretudo dentro da depressão do Médio Vale do Rio Araguaia, que vai ter aí níveis, que é uma área também bastante aplainada, com uma topografia, com uma amplitude altimétrica baixa, né, relativamente baixa aí, já que as altitudes elas vão variar de 130 até no máximo 300 metros de altitude. Porém, é uma região que vai ser constituída por rochas de baixo grau a médio grau metamórfico bastante variado, né? Então, você vai ter filitos, xistos, calcários, metarenitos, e é uma área que, apesar de aplainada, está longe de ser homogênea. Então, ela tem aqui, a gente pode observar nesse perfil topogeomorfológico, que ela vai apresentar diversos níveis de dissecação. E esses diversos níveis de dissecação parece também, de certa forma, podem estar controladas pela presença dessa distribuição, na verdade não pela presença só, mas pela distribuição desses diferentes plintossolos, né? Tanto dos plintossolos pétricos, principalmente dos plintossolos pétricos, porque eles vão ocorrer sobretudo nessa área aqui, né? Os argilúvicos e ápricos para cá, e os plintossolos pétricos e solos concrecionários afins, né? Como os latossolos pétricos, os argissolos pétricos. Já na porção leste, a gente já vai estar inserido dentro da depressão do Alto Vale do Rio Tocantins. Na verdade, essa daqui é uma nomenclatura que foi adaptada por esse autor, o Rocha, né, que fez esse capítulo específico do livro de geodiversidade do estado do Tocantins.
Lá do IBGE, a gente só vai encontrar, na classificação do IBGE, só a depressão do Alto Vale do Rio Tocantins, e que também é uma área bastante aplainada, mas que tem, eventualmente, aí, as áreas de maior resistência litológica em silbergues, né, despontando dentro da paisagem. Aqui as rochas as altitudes são maiores, mas pouco maiores também, e elas apresentam uma diversidade de rochas do tipo gneiss, mas também a gente pode ter aí rochas aí do tipo xistos, né, quartzitos, enfim. Bom, a pesquisa, então, em termos de exploração, né, em termos de análise, ela se divide basicamente em dois eixos. Um primeiro eixo, que é essa caracterização regional e a produção de materiais cartográficos, inclusive com a produção de material cartográfico síntese da área, e um segundo eixo, que seria aí a caracterização pedológica e as análises laboratoriais. É lógico que uma coisa complementa a outra, mas para fins didáticos a gente acaba dividindo aí em dois eixos. Então, esse primeiro eixo da caracterização regional, a ideia é pegar materiais aí já existentes da área, né, materiais temáticos já existentes, para poder fazer essa caracterização inicial, então de geologia, de geomorfologia, de pedologia, que são materiais que em geral estão numa escala de 1 para 400 mil, além também de ser um momento de produção de vetorização das curvas de nível, né, ou pelo menos de compilação desses vetores topográficos, de extração desses vetores, dessas curvas de níveis a partir de modelos digitais de terreno, para o desenvolvimento de cartas numa escala de maior detalhe, do tipo 1 para 50 mil, uma vez que essas outras cartas temáticas, associadas à série de levantamentos de campos com uma equipe multidisciplinar, seja produzida uma carta na escala 1 para 50 mil, uma carta geomorfopedológica na escala de 1 para 50 mil. Definindo compartimentos geomorfopedológicos, né, mais característicos aí da região, que sejam significativos em termos de representação dessa distribuição espacial, a ideia é produzir escalas de mapas só dessas áreas dessa compartimentação morfopedológica mais representativa, numa escala de maior detalhe ainda, né, em torno de 1 para 10 mil. Então, em termos de material síntese, nós teríamos a carta geomorfopedológica, de 1 para 50 mil, e em termos de maior caracterização, escalas cartogeomorfopedológicas 1 para 10 mil, dessa compartimentação que seja mais representativa da área. Para fins de caracterização desses níveis de dissecação e para a construção de uma matriz de dissecação, né, a ideia é também utilizar uma série de trabalhos aí, como no caso do Rosa, então se basear em metodologias como de Castro e Salomão, para definir esses níveis de dissecação que possam auxiliar, então, na definição justamente desses compartimentos, né? Uma outra metodologia que pretende ser explorada é a construção de perfis em faixas, que foi uma metodologia que foi desenvolvida aí, que é descrita por Pérez Pena e colaboradores, assim como também por Fiver e colaboradores. Esses perfis em faixa, eles pegam altitudes máximas encontradas dentro da área e altitudes mínimas e as altitudes médias. A partir dessa extração de altitudes máximas, médias e mínimas, é construído um índice aí topográfico, hipsométrico, em que você consegue estabelecer áreas e enxergar com maior facilidade áreas em que você vai ter que você consegue perceber que abaixo da linha média aqui, que são áreas de sedimentação ativa e aquelas outras áreas de incisão ativa. Por quê? Porque você consegue ver o que de massa, quais setores você tem massa disponível a ser erodida e quais setores isso está estabilizado ou são áreas que estariam recebendo a sedimentação, que são essas áreas aqui, por exemplo, que se encontram bem abaixo dessa linha definida como o índice topográfico hipsométrico, né? Esse índice como se fosse uma integral. Partindo para o segundo eixo, então, definido esses compartimentos geomorfopedológicos, a ideia, então, é abrir topossequências nesses compartimentos que seriam mais característicos, né, da área, e aí abrir trincheiras e fazer toda a análise morfológica, como aquela ditada lá por Santos e colaboradores, e uma série de análises laboratoriais, envolvendo aí
tanto o levantamento de atributos químicos, como atributos físicos, que também ajudariam na compreensão de elementos dessa dinâmica físico-hídrica desses solos, alguns atributos biológicos, claro, assim como atributos mineralógicos e micromorfológicos. Uma das análises que pretende ser feita, né, são as dissoluções de óxidos, a mineralogia na fração areia, justamente para tentar buscar uma filiação genética entre a litologia e a formação dessas petroplintitas e plintitas, né? Além também do suporte que a micromorfologia pode dar a partir das feições, né, de agradação e degradação, e então compreender melhor as áreas em que a gente observa esse fenômeno de degradação das plintitas, né, das petroplintitas. Bom, enfim, esse é o cronograma apresentado, né? A maior parte das disciplinas já foram concluídas, faltando aí disciplinas de laboratório, disciplinas de mineralogia, como a própria Sheila, né? Mineralogia das argilas, que eu gostaria de fazer. E aí, essa aqui é a bibliografia que eu acabei estudando para fazer e construir o projeto, pessoas. E acabou a apresentação. Não sei se eu falei muito rápido, mas é porque eu tentei correr, mesmo falando muito. Então, vamos aplaudir a nossa grande mestre. Vou fechar aqui, peraí. Nossa, Amanda, você é sempre uma tormenta, assim, vem um negócio assim, super agitado, no ótimo sentido. Vou passar a palavra para os colegas, depois dessa maravilhosa apresentação. Obrigada. Você ficou traumatizado depois que você fez a apresentação para mim e para o Pablo, que olha, passou do tempo? Você viu que eu mudei, né, Fernanda? Eu mudei. Nossa senhora! Blá, 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 nossa! Não, mas eu tirei um monte de parte, coloquei, porque eu já tinha colocado um monte de outros mapas, viu, gente? Eu caracterizei todos os povos indígenas, quantos assentamentos tinham na área. Não, mas tudo bem, é porque tem o Marcos e o André para perguntar as coisas, né? Então imagina, tem que falar rápido mesmo, senão não vai dar tempo. O André tá até descabelado. Ele já tá passando a mão na testa. Eu tentei pentear o cabelo antes de entrar para a apresentação, mas não deu, né? Então, por que você acha que a minha imagem tá cortada? Mas manda bala aí, André. Peraí, só um pouquinho. Inclusive, falei para Amanda que eu tô esperando ela esse ano na disciplina de análise estrutural de novo aí. Vou lá, vou aparecer. Só para garantir. Aí, que nem disse o Marcelo, a gente já até pode deixar a disciplina na tua mão aí. Dá umas aulas pra você dar aí, tranquilo. Não, vou participar. O que eu consegui participar. Do Marcos eu vou ter que fazer tudo de novo também, porque assim, a gente esquece, né, gente? A gente vira um trator, depois a gente esquece, tem que fazer de novo. Hã? Pede pro papai. Pede pro, tá aí no CCAA, pede lá para eles. Pronto, gente, resolvendo problemas aqui de crianças. Agora certo. Tudo certo, André, pode falar. Não, vou começar falando aí que, é impressionante, você é tipo um trator, assim, a quantidade de coisa que você consegue fazer e se propõe a fazer me deixa até cansado só de olhar, assim. Acho chocante. Achei que tá tudo muito... Acho mesmo de vocês, viu? Não, achei que tá tudo muito legal, assim. Achei que foi um pouco... Não foi muito rápido, assim, então... Eu sou meio lesado, então eu consegui pegar 4 coisas que me deixaram meio em dúvida, mas eu não consegui exatamente entender por quê. Uma delas foi até sanada ao longo da apresentação. Aí a primeira, que aí eu já entendi o que aconteceu, é porque que exatamente o projeto mudou. Porque antes você estava propondo estudar lá os morundum da vida lá no Espírito Santo e tal, não sei o quê. E eu tinha até achado interessante, porque tem uma frase do professor Queiroz que eu gosto muito, que é assim, o melhor lugar para trabalhar é no quintal de casa. Porque sempre quando bate uma dúvida, você vai lá, cava um buraco, faz uma sondagem e tal. Mas eu já entendi que é culpa do Fernando. Tudo bem, é culpa do Fernando. E aí eu vou partir
um pouquinho. Na verdade, o que mais me chamou a atenção foi o lance das hipóteses. Mas hipótese no doutorado é um negócio que vai se metamorfoseando ao longo do tempo, né? Porque eu até tirei um print screen da tela para conseguir ler com mais calma enquanto você falava. Porque, assim, tem basicamente 4 itens, né? Gênese das plintitas e petroplintitas, digamos, no espaço-tempo. Tá passando o cara vendendo fruta aqui agora na rua. Aí tem a gênese das plintitas atuais, a situação das petroplintitas e a degradação delas, né? Isso. Aí eu achei... Você tá me ouvindo ou você tá ouvindo o cara da banana? Não, eu tô te ouvindo. Tô ouvindo o cara tá. também, mas eu tô te ouvindo, claro. Tá bom. Então, eu achei... Assim, eu gostei das hipóteses, mas eu achei elas, digamos assim, um pouco circulares, sabe? Elas rodam em torno do próprio eixo, assim. Porque você coloca lá, gênese de plintitas e petroplintitas, derivam das variações climáticas e paleoclimáticas e a variação do lençol freático. Tem razão. Aí, plintitas atuais, ciclo de vazante secante na planície fluvial, que é, de certo modo, uma variação do lençol freático no clima atual. Petroplintitas, substituição de clima seco por úmido e dissecação do relevo, ou seja, remete à mesma coisa. E a degradação da petroplintitas, variação litológica da própria evolução da paisagem e com relação ao lençol freático. Então, eu achei que são muitas coisas rodando no mesmo item, Então, assim, não estou falando para você mudar esse trem agora, assim, não sei se você vai pedir bolsa, como que vai funcionar e tal. Mas talvez, porque, assim, eu achei as 4 ideias boas, mas eu achei que elas têm uma ancoragem comum ali, sabe? Então, eu acho que, assim, ao longo do projeto, se você for pensando em como simplificar essa hipótese, para ver se ela é comprovada ou refutada no final, deixa o teu raciocínio mais enxuto e mais simples para perceber coisas. Porque, assim, a plintita se forma por uma oscilação do freático. Essa oscilação do freático pode se dar em momentos atuais ou pode se dar por uma variação climática em tempos mais longos. Ou seja, pode ser coisa de tempo curto, pode ser coisa de tempo longo. E a degradação delas, idem, ou é por tempo curto ou é por tempo longo. Então, fica nesse jogo de escala geológica, tempo curto, tempo longo. E aí, o que responde a tempo longo e o que responde a tempo curto na paisagem? Entende? Por exemplo, uma intervenção antrópica pode gerar modificações no fluxo hídrico em tempo curto, né? Então, pode ser que uma parte da formação dessas plintitas se daria, por exemplo, no tempo histórico, por que não? Né? Sei lá, mudou o uso da terra, mudou não sei o quê, construir barragem, construir não sei o quê, fizeram drenagem em algum lugar para plantar soja, isso mudou toda a dinâmica hídrica. Ou pode ser que não, isso só, digamos assim, intensificou um processo natural que vinha ocorrendo. Então, eu acho que talvez achar o ponto comum dessas hipóteses deixe o raciocínio mais fluido ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Tá. Aí, isso me leva ao quarto... Eu vou pular o terceiro questionamento, vou para o quarto questionamento, que é a ideia da abordagem morfopedológica. Gostei muito da questão da abordagem muito escalar, estabelecer lá as unidades geomorfopedológicas e tudo mais, não sei o que e tal. Apesar de que na ideia da Selma é unidades pedogeomorfológicas, mas o Fernando gosta de inverter o termo só para deixar a geomorfologia mais importante, sei lá por que cargas d'água disso. Mas nessa abordagem morfopedológica, o terceiro item é o estudo da dinâmica hídrica. Aí eu fiquei meio preocupado, falei, mas cacete, o negócio é lá no Tocantins, ela mora no Espírito Santo, como você vai fazer isso? Aí eu vi lá que nos materiais e métodos você coloca alguns estudos da dinâmica hídrica. Mas
Bem experiente. Isso, Assim. mas a coisa vai um pouco mais, porque no Tocantins a gente vai estar no Planalto Central. Agora, vou deixar a parte que eu estou morando aqui, eu sei que desgraça que é ter 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Assim, tem 6 meses que tem água brotando do chão porque tá chovendo pra caramba. E 6 meses que as plantas estão tudo mortas. Mortas entre aspas, porque depois elas voltam, né? Então, talvez pensar numa forma de, além de estudar essa dinâmica hídrica do ponto de vista da morfologia do solo, de percolação de água, não sei o quê, fazer inferências com relação a estudos prévios, para reforçar essa argumentação da morfobiologia nesse terceiro nível, que é o da dinâmica hidrológica. Tá. E aí, com relação ao estudo regional, você vai fazer uma investigação dos mapas base e tudo mais, para depois passar para uma análise quase de análise estrutural nesses compartimentos geomorfopedológicos. A maior parte dos mapas que você sugere analisar é na escala de 1 para 1 milhão ou 1 para 400 mil. Aí eu não sei exatamente qual é o recorte que você quer dar, porque ano passado, em 2021, o IBGE atualizou as bases deles, então você vai encontrar todos esses mapas na escala 1 para 250 mil, que é algo que facilitaria o seu salto de uma escala regional para uma escala local de 1 para 50, entende? Assim, uma coisa que você pode fazer é um jogo, você vê quais são as características do 1 para 1 milhão, 1 para 400 mil, e aí você finaliza, digamos assim, um mapeamento em 1 para 250, incluindo as características elencadas naqueles mapas anteriores, porque algumas manchas não aparecem em um, aparecem em outro, tem maior detalhe de descrição em um ou em outro, porque aí reforça esse salto muito escalar, porque se passar de 1 milhão, 1 para 400 mil para 1 para 50, é um salto meio bruto, assim, né? Sim, sim. Então, talvez você ter esse meio do caminho, assim, talvez ajude. Inclusive, o IBGE disponibiliza alguns mapas para aquela região da Amazônia, esqueci o nome, Amazônia Legal, que às vezes vão até em 1 para 100 mil, que a Amazônia eles tendem a dar uma detalhada melhor, aí talvez por interesses econômicos e tudo mais, né? Mas é o temático mesmo ou é só o topográfico? Não, são todos os temas, você tem clima... O topográfico para 100 mil tem, né? Mas o de 1 para 250 mil, a última vez que eu tinha pesquisado, não tinha achado para todo o Brasil, parece que é só algumas áreas, né? Não, é para o Brasil inteiro. Clima, biologia, geomorfo, vegetação, uso da terra. Cara, que foi o que eu usei para o pós-doutorado lá em São Pedro. Vou procurar, então. Peraí que eu já até mando o link aqui no chat, aqui, porque o relatório que eu estou fazendo, tem esse negócio. André, posso aproveitar só o gancho? Não, claro, na verdade eu já até acabei já, cara. E só, Amanda, parabéns aí, achei tudo incrível aí para variar. E só que sarrafa aí, não deixa o Ruivo folgar assim você não. E manda ver. Curti bastante o trabalho aí. Amanda, aproveitando o gancho do André, assim, o que ficou difícil para eu entender, não sei se foi porque foi tudo muito rápido, ou porque era muita informação, ou porque ainda não está digerido certas coisas, mas para mim ficou difícil de entender, por exemplo, como que você vai fazer a conexão entre as diferentes escalas, quer dizer, você tem uma escala mais regional, em que você vai se basear principalmente nos estudos que já existem, a partir da cartografia, e aí, eventualmente, você pode delimitar as suas unidades morfopedológicas, mas o que vai ser estudado no campo em cada uma dessas unidades? Quer dizer, você vai definir as unidades e fala, bom, agora eu vou fazer transectos nessas unidades para, por exemplo, eu conseguir identificar os sistemas pedológicos e eventuais conexões com a morfologia do relevo. Vai ser alguma coisa por aí? Alguma coisa desse tipo, porque
para conseguir definir, para caracterizar melhor, né, essa variação de níveis de dissecação, que aparentemente a área parece ser homogênea, mas ela tem uma diferenciação muito grande, né? Então, a ideia é, primeiro, fazer esse mapeamento com a utilização de fotografias aéreas, qualquer coisa, né, coisas desse tipo, para daí, então, começar a fazer esse desenho, e aí também com o suporte de outras ferramentas, como dos perfis, não sei o quê, os perfis em faixas, etc., para daí, então, definir quais as áreas do campo. Então, essas áreas, como a equipe ela é multidisciplinar, né, então tem geólogo, tem pedólogo, tem geomorfólogo, não sei o quê, a ideia era que fosse feito um levantamento de campo comum, mas lógico, de áreas que aparentemente em gabinete parecem ser mais representativas, né? O que se vai ver no campo lá pode se modificar, mas que aparentemente são significativas. E que o primeiro elemento que tem são esses mapas numa escala tão pequena, né? Uhum. E que podem talvez ser alterados conforme o que a gente vai vendo, né? O primeiro momento é fazer essa caracterização morfológica, né? De qualquer maneira. Para daí, então, fazer essa sobreposição e entender, isso parece responder a isso. Será que responde? Aí vai lá e confere no campo, né? Uhum. Então, não confere, não confere, para tentar ver, fechando um maior detalhamento. Sabendo que, lógico, tem esse problema da escala que parte dele procura ser resolvido a partir disso, desses levantamentos de campo, desse reconhecimento em campo e do que vai sendo levantado em resposta desse mapeamento feito via fotografia aérea, né? Mas no campus, quando já tiver tudo definido, falou, bom, beleza, é essa área aqui que eu tenho que ir lá conferir e fazer as coisas. O que basicamente vai ser feito? É uma topossequência. Em cada compartimento, a ideia é ser aberta uma topossequência, né? Que, a princípio, pensou-se no número de 3 a 4, né? Meu Deus! Mas não é muito, pois é, então não se sabe, talvez só sejam 2. Às então vezes... é isso, talvez nem isso. Não, a ideia é que se faça isso, né? Que se consiga fazer alguma coisa desse tipo. Eu acho, bom, às vezes a vertente é curta ou é longa, mas não é muito complexa, né? O sistema pedológico é mais homogêneo, digamos assim, daí é relativamente fácil de estudar. Agora, às vezes você pode ficar uma vida inteira numa vertente porque tem tanta coisa lá que é difícil de responder. Então, Sim. É por isso que eu te perguntei como vai fazer essa conexão, porque você vai ter uma série de unidades morfopedológicas. Daí, supondo que você fala, não, vou ter uma topossequência em cada, aí tem 10 unidades. Não é execuível, seria legal se tivesse. Tá. E, então, acho que é importante pensar, né, em eventuais alternativas. Se no caso falar, olha, só vai dar para fazer uma. Ok, porque é o execuível, mas o fato de fazer só uma talvez dificulte a responder à questão posta, pensando numa questão da área de estudo, né? E aí, como alternativa, uma alternativa, digamos, que não responde tudo, mas que pelo menos é mais factível, trabalhar com transectos, né? Em que você faz algumas tradagens, eventuais trincheiras, né? Mas que não trabalha no nível de detalhe dos princípios da análise estrutural, né? Porque o Fernando colocou pelo menos 4 top sequências. Top sequências. 4 top sequências é top sequência pra caramba. Eu sei que vocês têm uma equipe, né, que vão ter trabalhos sendo realizados ali de forma articulada, né, mas assim, é importante ter noção de que eventualmente seja impossível de fazê-las. Não é que não sejam necessárias, que talvez não sejam possíveis. E aí, eventualmente, trabalhar com transectos para verificar aí a variação do sistema pedológico ao longo da vertente, mas que não se trabalharia no nível de detalhamento de campo e de laboratório dessas vertentes, porque é muita coisa. Pelo menos, eu sei que você, né, é um furacão, mas é bastante coisa. Ainda até pelos padrões da Amanda, eu acho bastante. Entendi. Não, mas anotei aqui também. Enfim, é para pensar. Acho que o trabalho está incipiente ainda, né? Incipiente, mas já tem muita coisa. É uma proposta já interessante, mas pense nisso, porque, né,
quando a gente começa a fazer, mesmo que a gente vê o tamanho do buraco que tem para ser preenchido. Eu tenho outras questões, mas eu te mando um áudio depois, fazer um comentário geral, tá? Porque a gente só tem mais 5 minutos e tem outras pessoas que eventualmente querem falar. A Jéssica, será que a Jéssica caiu? Acho que caiu. Eu acho que ela queria falar alguma coisa, mas enfim. Ana quer falar alguma coisa? Irlândia? A Ana, eu não sei o que acontece, o áudio dela nunca funciona, então é capaz dela escrever alguma coisa no chat aqui. Irlândia, você Ela está digitando. Bom, a Irlândia, talvez ela esteja... lá. Irlândia. Oi, gente. Eu fiquei esperando a chamada, eu acho que eu entrei meio que atrasada, assim. Amanda, só quero te dar parabéns pelo trabalho, né? Eu escuto muitos meninos falar que é um trator. Amanda, quem sabe um dia eu chego assim um pouquinho do que esse trator, porque realmente, olha, é muito difícil, viu? 2 filhas e um puta de um trabalho desse, ó, parabéns, viu? Parabéns. 3 filhos. Olha, eu não tô dando conta de um gato que fica perturbando. E lembrando que são 3, mas 2 são gêmeos. Então. Então, imagina, né? É um trator. Inspiração, viu? Fala, Amanda. Não, para mim é importante, eu acho que vai mudar bastante. Ei, Ana, ela escreveu aqui, ó. Oi, Amanda, adorei seu tema, extremamente interessante. Obrigada, Ana. Ainda está bem no começo mesmo, o que vai ser possível de se realizar. Agora tem um campo, acho que em junho. Acho que o Fernando, eu não sei se o Fernando já foi lá na área. Você já foi, Fernando, na área lá? Em junho? Não sei se o Fernando já foi. Já fui. Fez os croquis todos. Isso. Fazei os croquis do Fernando, tudo. Em junho? Então, aí eu não faço nem ideia do tamanho aí dessas das vertentes, se elas são muito longas, né? Tomara que vocês não peguem chuva, né? Porque nesse período faz bastante lá. Agora, acho que é mais seco lá, não? É mais chove? Junho, eu fiquei uma semana lá, há uns 2 anos atrás. Nossa, choveu todo santo dia, misericórdia. Vixe Maria. Da outra vez que eles foram, passaram calor do caramba lá. O André já está se prontificando aí para o campo com você, ele está aí. Olha que legal. Eu não sei se é exatamente do lado aí, mas ele disse que está mais perto. Bom, vou aproveitar que está acabando o tempo e fazer a pergunta mais desgraçada, que essa poderia ser uma pergunta só para um momento de uma reunião mais longa. Porque precisávamos de uma reunião mais longa, tem muita coisa para falar, mas assim, pelo título e que já aparece no objetivo do seu trabalho, me dá uma ideia de que você assume como um pressuposto de que, digamos, de que a paisagem ela condicionou ou influenciou fortemente na formação e evolução dos plintossolos, né? E aí eu pergunto, também não é o contrário? Os plintossolos, que é parte da paisagem, também não influenciaram no resto ali? É sempre a questão, o relevo influenciou no solo, mas o solo também não influenciou na formação do relevo? Enfim. Sim. Até a abordagem geopedológica é um pouco isso, né? Entender como é que os solos, que ela é mais voltada para isso, né? Porque como é que os solos eles acabaram contribuindo nas formas do relevo, né? Uhum. Então, mas é isso, né? Vai ter que ser investigado também para ver. E no fim, acho que uma coisa está vinculada à outra, né? Elas não são excludentes, né? Uma da outra. Na verdade, elas se correlacionam, né? Elas estão bem atreladas uma à outra. Sim, o professor Queiroz está aqui com a gente, sabe disso melhor do que ninguém, né? De que não são coisas indissociáveis, né? Não é uma versus a outra. Elas são
de forma conjunta e contínua. Enfim, gente, vai dar 4 horas. Eu sei que vocês têm uma reunião agora às 4. E não queremos atrasar. Obrigada. Amanda, depois eu te mando aí um áudio fazendo os comentários. Gente, quem tiver outras perguntas, faça o mesmo, porque infelizmente a gente vai ter que fazer uma reunião mais curtinha hoje. Vocês me desculpem aí. Mas aí qualquer coisa a gente marca no segundo semestre, não sei se está tudo fechado, a gente marca um repeteco aí com coisas novas para discutir. Com certeza vai ter muitas reuniões aí no segundo semestre, que aí certamente já vai estar mais maduro. Né? Eu já vou ter ido para campo, aí já vou falar com mais propriedade. Ou não. Com certeza, tá bom, então. Amanda, obrigada, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, Amanda. E conte comigo para o que precisar, viu? Valeu, Marcos. Tchau, gente. Valeu, André. Tchau, pessoal. Até. Ana. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu, Ana.